Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, entendeu? Então, se fosse Bom dia. verdadeiramente... Hoje são 27 de abril de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nesse vídeo trarei mais uma contradição nos relatos acerca da ressurreição de Jesus, que estão nos 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Com essa, são 27 contradições até agora, 27, apenas sobre uma lenda bíblica. E para a alegria do meu amigo ateu Léo Marcolino, que mora na capital do Rio de Janeiro, para a alegria dele, viu aí, Léo? Essa contradição que vou mostrar agora, o Norman Geisler traz aqui a explicação em seu livro Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Norman Geisler e Thomas Rowe. Para a alegria do Léo, o Norman Geisler se refere a essa contradição. E ele diz que não é contradição. Você vê aqui na capa do livro do Norman Geisler, ele coloca a palavra contradições aí, entre aspas, porque ele dizia, ele morreu ano passado, 2019, ele dizia que a Bíblia é um livro sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, e por isso não contém erros e nem contradições. O Norman Geisler dizia isso porque ele era um cristão evangélico. Os evangélicos são fundamentalistas. Eles leem as lendas que estão na Bíblia e as veem como se fossem fatos reais. Daí os inúmeros absurdos em que os evangélicos incorrem num mundo de fantasia. Na verdade, qualquer especialista sério em Bíblia sabe muito bem que ela, de Gênesis ao Apocalipse, está repleta de erros, contradições, discrepâncias, mitos, lendas, fábulas, hipérboles, exageros, etc. Qualquer especialista em Bíblia sabe disso. Só que o Norman Geisler, por ser um cristão fundamentalista evangélico, ele lia a Bíblia cegamente, de forma cega, vendo os relatos ali, lendários, como se fossem fatos reais. E quando ele ia explicar um texto bíblico, aí ele levava as pessoas ao riso. E aqui, você, mais uma vez aí que está assistindo ao vídeo, você vai rir muito novamente com a explicação do Norman Geisler, dizendo que não é contradição, o que vou mostrar aqui. Certinho, gente? Então vamos lá. Antes de entrar aqui no texto, veja bem aqui, mais uma vez, o teólogo Bart D. Ehrman. Sempre mostro aqui o teólogo Bart D. Ehrman, com seu livro Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi. E aqui ele diz: mais revelações inéditas sobre as contradições da Bíblia. Veja aqui. Então temos aqui o Bart Ehrman, que é um teólogo sério. Ele lê a Bíblia, estuda a Bíblia com profundidade e com seriedade. Daí ele afirmar que a Bíblia está repleta de contradições, erros, discrepâncias, etc. O Bart D. Ehrman também é doutor em teologia, doutor em história, especialista em hebraico, especialista na língua grega. Ele era um cristão evangélico fervoroso
e abandonou a crença religiosa. Certo? O Bart Ehrman, só para você ter uma ideia, ele mora em Chapel Hill, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele é professor de cristianismo para cursos de graduação em teologia, em mestrado e em doutorado. O Bart Ehrman é professor, por exemplo, de quem vai fazer doutorado lá em Chapel Hill, doutorado em teologia. Ele é professor. Ele é professor dos doutores. Só para você ter uma ideia. Ele leciona cristianismo, repito, há mais de 30 anos. Mais de 30 livros publicados e traduzidos aí em muitas línguas. Bart D. Ehrman, mais uma potência em cristianismo. E aqui na página 17, na página 18 de seu livro, eu sempre leio aqui. Ele diz assim, gente, de forma bem clara: a Bíblia está repleta de discrepâncias, muitas delas contradições inconciliáveis. Moisés não escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João não escreveram os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João não escreveram os Evangelhos que levam esses nomes. Qualquer especialista em Bíblia sabe disso. Só os fiéis que frequentam igrejas é que são enganados. E o Bart Ehrman diz assim: os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os Evangelhos se contradizem, entram em contradição em muitos pontos e incluem material não histórico. Então ele diz que os Evangelhos entram em contradição em inúmeros pontos e incluem material não histórico, lendas, e é o que eu estou provando aqui. Já com essas são 27 contradições entre os Evangelhos sobre a lenda da ressurreição de Jesus. Tudo lenda. Gente, na história da humanidade, nunca houve um caso sequer de ressurreição. Ser humano algum ressuscita. A ressurreição só existe em livros destinados a crianças, em livros de terror, em filmes de Hollywood e em livros religiosos. A Bíblia está repleta de ressurreições, porque fazia parte do estilo literário dos escritores bíblicos. A ressurreição na Bíblia não começou com Jesus. Apareceu muito antes de Jesus e não terminou com ele. Jesus morreu e as ressurreições continuaram, porque fazia parte do estilo literário do povo da Bíblia. Nunca um ser humano ressuscitou. Na lenda, Jesus foi sepultado numa sexta-feira. Passou-se o sábado e no domingo pela manhã ele ressuscitou, 2 dias depois do sepultamento. Lenda e nada mais. Nenhum ser humano ressuscita. Você não vê um caso de um ser humano que foi sepultado numa sexta-feira e no domingo ele saiu da sepultura e visitou os parentes e amigos. Isso, gente, só em relatos fantasiosos, que é o que está aqui na Bíblia. Certo? Muito bem. Então, antes de entrar aqui, vou mostrar a contradição de hoje. Mais uma. Há 2 dias, eu mostrei uma contradição bíblica com a seguinte pergunta: quando Jesus subiu aos céus? Quando? Eu perguntei isso aí. A palavra quando significa tempo, não é isso? Em que dia Jesus subiu aos céus? Quando Jesus subiu aos céus? Então isso aí foi uma contradição que eu mostrei. Agora é outra, não em relação ao tempo, mas em relação ao lugar. A pergunta é, de onde, de que lugar
Jesus subiu aos céus? Jesus estava onde quando ele subiu aos céus e foi visto pelos seus discípulos? De que lugar Jesus subiu aos céus? Eis aí a pergunta. E qual é a resposta, hein, gente? Quem acompanha meus vídeos já sabe qual é a resposta, não é? A resposta é a seguinte: depende do livro que você está lendo. A resposta é essa. Depende do livro que você está lendo. E aqui vou trazer Lucas e Atos dos Apóstolos, porque aqui foi apontado pelo Norman Geisler. Ele vai dizer que não há contradição aqui. E você vai morrer de rir aí em sua casa com a explicação do Norman Geisler. Ele vai tentar sair da contradição e se afunda mais ainda. Porque é impossível, eu digo isso, é impossível você desfazer uma contradição bíblica, porque ela é clara, notória e pública, como diz aí o Bart D. Ehrman, professor de cristianismo há mais de 30 anos em universidade norte-americana. Certinho? Então, antes de entrar aqui no assunto, vejamos aí mais uma vez o que diz o ateu Léo Marculino, que possui um canal no YouTube chamado Léo Marculino. Veja aí, ele foi cristão, ele também é teólogo. Veja aí o que ele diz sobre os erros e as contradições que estão na Bíblia. Depois voltarei. Cara, tá na cara. Falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura ou pior, é canalice, entendeu? Muito bem, gente. Então a pergunta é a seguinte: de que lugar saiu Jesus para subir aos céus? Jesus estava onde quando subiu aos céus? Se despediu dos seus discípulos? A resposta depende do livro que você lê. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai dizer que Jesus estava em Betânia, uma aldeia que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Entendeu? Então, se você ler o Evangelho de Lucas, você vai dizer que Jesus estava em Betânia, uma aldeia que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, bem pertinho. Agora, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai dizer coisa diferente. Você vai dizer que Jesus estava no Monte das Oliveiras, que fica, de acordo com a Bíblia aqui, fica perto de Jerusalém, da muralha, quase ali colada a Jerusalém, o Monte das Oliveiras, quase colado a Jerusalém. Fica apenas a 888 metros. Entendeu? Então, se você pergunta a Lucas, Jesus subiu aos céus, ele estava onde quando subiu aos céus? Aí o Lucas diz, estava em Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém. E se você perguntar aqui a Atos dos Apóstolos, que também foi criação de um Lucas, que não é Lucas que acompanhou Jesus, e muito menos Paulo, se você perguntar aqui a Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que Jesus não estava em Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém, mas Jesus estava no Monte das Oliveiras, a 888 metros de Jerusalém. Lugares diferentes. E de Betânia até o Monte das Oliveiras, 3 quilômetros. Então, Betânia é um lugar, Monte das Oliveiras, outro lugar. E o Lucas diz que Jesus subiu estando em Betânia. Já Atos dos Apóstolos, que é atribuído ao mesmo Lucas, diz coisa diferente, que Jesus estava no Monte das Oliveiras, apenas a 888 metros de Jerusalém.
Viu aí a contradição? É impossível você desfazer essa contradição. O Norman Geisler vai tentar desfazer. E aí você vai morrer de rir. Eu garanto. Então vamos lá. A primeira coisa aqui que eu quero provar é a distância. A distância de Betânia para Jerusalém e do Monte das Oliveiras para Jerusalém. É isso aqui que vou mostrar logo. E a Bíblia aqui traz a distância. Então vamos ver aqui a distância de Betânia para Jerusalém. Depois veremos a distância de Jerusalém para... de Betânia para Jerusalém. Depois a distância de Monte das Oliveiras para Jerusalém. Na Bíblia, hein? Na Bíblia. Então a Bíblia diz assim, gente. Em João, capítulo 11, versículo 18. João, capítulo 11, versículo 18. Está escrito assim. Ora, Betânia, veja aí, Betânia. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Viu aí a distância? A Bíblia fornecendo a distância de Betânia até Jerusalém. 15 estádios. 15 estádios. Naquele tempo, um estádio correspondia a 185 metros. Um estádio era igual a 185 metros. Aí você multiplica 185 metros por 15. Fiz aqui a conta, eu fiz aqui a multiplicação. 15 estádios, 185 metros vezes 15, porque são 15 estádios. Então deu aqui 2.775 metros. Você convertendo metros para quilômetros, você chega perto de 3 quilômetros. Então a Bíblia aqui está dizendo que Betânia ficava distante de Jerusalém 15 estádios, ou seja, 3 quilômetros. Betânia. Agora vejamos a distância do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância está aqui em Atos, capítulo 1. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aqui. Muito bem. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Em Atos dos Apóstolos está escrito que Jesus estava não em Betânia, mas no Monte das Oliveiras. De Betânia até o Monte das Oliveiras, 3 quilômetros. Então, em Lucas está dito que Jesus estava em Betânia e subiu aos céus, em Betânia. Já em Atos dos Apóstolos está dita coisa diferente, que Jesus estava no Monte das Oliveiras e que subiu aos céus, em Atos dos Apóstolos. E isso aqui está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: então voltaram para Jerusalém. Ou seja, eles estavam aqui no Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, os discípulos, porque eles viram Jesus subir aos céus. Jesus foi embora e não voltou mais. Então diz assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival. O monte chamado Olival é o Monte das Oliveiras. Então está dito que os discípulos, após Jesus subir aos céus, eles voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Veja aqui, a Bíblia está fornecendo aqui a distância do Monte das Oliveiras até Jerusalém. Ela diz aqui, ó, que o Monte das Oliveiras está distante de Jerusalém como a jornada de um sábado.
O que é isso aqui? Jornada de um sábado. Como os judeus guardavam o dia de sábado, então eles fixaram eles fixaram a medida de caminhada dos judeus. Então, nos dias de sábado, um judeu podia caminhar até 888 metros. Jornada de um sábado era igual a 888 metros. Então, como eles guardavam o dia de sábado, eles não podiam caminhar mais do que 888 metros, porque era considerado trabalho. Veja a loucura aí dos judeus. Religião. Então, um judeu, no dia de sábado, podia caminhar até 888 metros. Então, ele está dizendo aqui, quem escreveu Atos dos Apóstolos, que foi atribuído à mesma pessoa que escreveu o Evangelho de Lucas. Então, ele está dizendo aqui que a distância do Monte das Oliveiras até Jerusalém era apenas de 888 metros, que quase chega a 1 quilômetro. Então veja a diferença. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, Betânia. Já o Monte das Oliveiras, na Bíblia, 888 metros de Jerusalém. Você vê então que são localidades diferentes. Betânia fica num lugar, o Monte das Oliveiras em outro lugar. E a diferença de distância de Betânia para Monte das Oliveiras era de 3 quilômetros também, pertinho. Então é o seguinte, Lucas diz que Jesus estava em Betânia. O próprio Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, escreveu coisa diferente. Diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras. E aí? Jesus estava em Betânia quando subiu aos céus, ou estava no Monte das Oliveiras quando subiu aos céus? Viu aí a contradição? Porque isso, gente, não é fato real. Lenda. Em lenda você modifica tudo, cria e modifica. Então vamos provar aqui a passagem de Lucas dizendo que Jesus estava em Betânia e que ele subiu, e que ele subiu aos céus, estando em Betânia e não no Monte das Oliveiras. Então vamos aqui a Lucas capítulo 24, não é? Lucas 24. Muito bem. A ressurreição de Jesus. Lucas capítulo 24. E nos versículos 50 a 53, traz aqui, ó, a ascensão de Jesus. O Lucas, entendeu? E ele aqui, ó, a ascensão de Jesus. Certo? Então eu vou ler. Diz assim: então os levou. O que é isso aqui? Jesus aqui estava com os 11 discípulos. Então Jesus pegou os 11 discípulos e os levou para a aldeia chamada Betânia, que ficava a 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Então vamos lá. Então os levou, Jesus levando os discípulos. Jesus os levou para Betânia, viu aí? Betânia. E erguendo as mãos, os abençoou. Jesus abençoou os discípulos. Aconteceu que, enquanto Jesus abençoava os discípulos, ia se retirando deles. Jesus ia se afastando dos discípulos, sendo elevado para o céu, viu aí? Então em Lucas, Jesus estava em Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém. E Jesus ali subiu para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Então os discípulos, os 11, na lenda, viram Jesus subindo aos céus. E Jesus estava em Betânia, na aldeia Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém. E aí os discípulos, Jesus foi embora, desapareceu nas nuvens, e os discípulos voltaram a Jerusalém. Certinho, gente? Então grave bem, em Lucas
Jesus estava em Betânia, a 3 quilômetros de distância de Jerusalém e a 3 quilômetros também de distância do Monte das Oliveiras. Já Atos dos Apóstolos, que foi escrito pela mesma pessoa que escreveu o Evangelho de Lucas, que não se chamava Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, temos também a ascensão de Jesus. E diferente. Aqui está a ascensão de Jesus. Começa no versículo 6 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Está dito assim, gente, ó. Ditas estas palavras, Jesus aqui falando para os discípulos. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Olha aí, Jesus subindo aos céus. À vista deles, à vista dos discípulos. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Uma nuvem, ou seja, Jesus desapareceu numa nuvem. Muito bem, e aqui diz no versículo 12. Depois disso, então, olha aqui, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Vou repetir, diz assim, então voltaram para Jerusalém, os discípulos de Jesus, do monte chamado Olival, do monte das Oliveiras. Os discípulos viram Jesus subindo aos céus, lá no monte das Oliveiras, que é distante de Jerusalém, com a jornada de um sábado. Então você vê aqui que a contradição está aí. Em Lucas, Jesus estava em Betânia, distante a 3 quilômetros de Jerusalém, em Lucas. E Jesus subiu aos céus lá, em Betânia. Já em Atos dos Apóstolos, está dita coisa diferente, gente. Está dito aí que Jesus não estava em Betânia, mas no Monte das Oliveiras, distante de Jerusalém, apenas 888 metros. E que Jesus, lá no Monte das Oliveiras, ele subiu aos céus. Então, em Lucas, Jesus subiu aos céus, em Lucas, em Betânia. Já em Atos dos Apóstolos, Jesus subiu aos céus, no Monte das Oliveiras. Lugares diferentes. Viu aí a contradição? Agora vamos rir um pouco. O Norman Geisler vai dizer que não há contradição aí. E você vai rir demais. Você vai rir bastante. Então vamos lá. Na página, você vai acompanhar aí. Na página 409 do livro de Norman Geisler, ele trata aí dessa contradição. Então ele diz assim, veja aí. Lucas, capítulo 24, versículos 50 a 51. Pergunta o Norman Geisler. O Léo aí está doido para ver a solução logo, ó. Ô Léo, não leia aí a solução, rapaz, espere um pouquinho. Fique só aí me acompanhe, meu amigo, aí, acompanhe-me. A ascensão de Jesus, isto é, a subida de Jesus aos céus. A ascensão de Jesus ocorreu em Betânia ou no Monte das Oliveiras, próximo de Jerusalém? Eis a pergunta aí, gente. Eis a pergunta. A ascensão de Jesus, a subida de Jesus aos céus, ocorreu em Betânia ou ocorreu no Monte das Oliveiras, próximo de Jerusalém? Aí diz o problema aí, o Norman Geisler. Lucas diz que Jesus subiu aos céus em Betânia. Lucas, capítulo 24, versículo 50. Viu aí? Já mostrei isso. Está em Lucas. Lucas diz que Jesus subiu aos céus em Betânia. Só que em Atos é coisa diferente. Mas Atos, diz aí o Norman Geisler, capítulo 1, versículos 9 a 12, afirma que isso aconteceu no Monte das Oliveiras, próximo de Jerusalém, apenas a 888 metros de Jerusalém. Agora a solução do Norman Geisler para desfazer a contradição é muito engraçada, e você vai rir muito aí. O Norman Geisler diz assim: Betânia ficava na encosta a leste do Monte das Oliveiras.
Quando ele diz isso, que Betânia ficava na encosta a leste do Monte das Oliveiras, o Norman Geisler, ele mesmo afirma que Betânia ficava em um lugar e o Monte das Oliveiras em lugar diferente. Então veja aí, Betânia ficava na encosta a leste do Monte das Oliveiras, que está a leste de Jerusalém. Lucas, que escreveu essas duas passagens, conforme Atos, capítulo 1, versículo 1, não viu nenhuma contradição quando se referiu a esses dois lugares como o local da ascensão de Jesus. Ele, Jesus, diz o Norman Geisler, ele pode, agora você vai rir muito aí, Jesus, ele pode, inclusive, ter começado sua ascensão no monte. Veja o que o Norman Geisler diz. Ele está dizendo que Jesus pode, inclusive, ter começado sua ascensão no Monte das Oliveiras, indo para o leste sobre Betânia, ao ir desaparecendo da vista deles, da vista dos discípulos. Gente, isso aqui é para você rir bastante. O Norman Geisler, como ele não pode aqui desfazer essa contradição, ele afirma aqui uma coisa que é muito engraçada. Ele diz assim, que Jesus pode, inclusive, ter começado sua ascensão no Monte das Oliveiras, indo para o leste sobre Betânia, ao ir desaparecendo nas nuvens. Gente, isso aqui é para você rir muito. É para você rir muito. O Norman Geisler está dizendo que pode ser que Jesus estava lá no Monte das Oliveiras e que Jesus começou a subir. E quando ele está subindo, ele dá uma virada para a direita para poder passar sobre Betânia e depois continuar a subir. Gente, isso é para você morrer de rir. Isso é para você morrer de rir. Se Jesus estava em Jerusalém e ele foi subindo na vertical, como a gente sabe aí, né, na lenda, Jesus estava subindo, ele estava subindo na reta. Ele não tinha como se desviar para a direita nem para a esquerda. Mas como aí a contradição é clara na Bíblia, Lucas diz que Jesus estava em Betânia, já Atos dos Apóstolos diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras, lugares distantes, diferentes. Então, o Norman Geisler, para poder desfazer a contradição, ele piora mais ainda. Ele diz que Jesus estava subindo na vertical, aí depois, num certo momento, Jesus deu uma viradinha para a direita, para poder passar sobre Betânia. E é por isso que está aí, Monte das Oliveiras e Betânia. Gente, é para você morrer de rir. E o Norman Geisler faz enorme sucesso no mundo evangélico. Os evangélicos adoram o Norman Geisler. Daí o problema. Eu vou explicar para você aqui. Eu trago aqui, ó, aqui é o Elvis Presley. Elvis Presley. Olha que bonequinho. Olha aqui perto de você aí. Não sei se a câmera vai pegar isso aí, ó. Não sei se a câmera pega isso aí. Aqui é um bonequinho, ó, Elvis Presley, que eu ganhei. Eu ganhei este bonequinho aqui, gente. Eu ganhei este bonequinho do internauta José Marques, que tem uma voz linda, parece a voz do Cid Moreira. O José Marques viu este bonequinho aqui do Elvis numa feira lá em Pernambuco. E aí ele comprou para mim e me mandou. Aqui o presente, ó, Elvis. Love me tender, love me sweet, never let me go. Aqui, Elvis. Muito bem. Então vamos aqui entender o que o Norman Geisler diz. Ó, o Léo aí, ó. O Léo está morrendo de rir, ó, com a explicação do Norman Geisler. Vamos entender isso aqui, gente. Aqui está o boneco. Ó o bonequinho aqui, Elvis. Façamos de conta que isso aqui seja Jesus. Na lenda, Jesus subiu aos céus
na horizontal ou na vertical? Será que Jesus correu como corre um avião para pegar voo na horizontal? Ou Jesus subiu na vertical assim, ó? Ó. Vertical é assim, ó. Aí. Isso aqui é vertical. Então Jesus, na lenda, ele subiu aos céus verticalmente. Assim, ó. Foi subindo, ó. Jesus foi subindo, ó. Entendeu? Então o Norman Geisler, vamos lá. Ele diz assim, que Jesus estava no Monte das Oliveiras. Aqui está. Vamos supor que aqui Jesus esteja no Monte das Oliveiras. E aqui, ó. E aqui, ó, a minha mão esquerda, é a aldeia chamada Betânia, distante do Monte das Oliveiras. Então vamos aqui. O Norman Geisler diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras. Aqui, ó. Monte das Oliveiras. E que Jesus começou a subir, certo? Subindo. Jesus foi subindo, foi embora. Aí, num certo ponto, Jesus deu uma inclinada para a esquerda para cobrir aqui, ó, a cidade de Betânia. E continuou subindo. Essa aí, gente, é a explicação do Norman Geisler para desfazer a contradição, que é impossível. Você está rindo aí, né? Você está rindo aí. Atrapalhando minha explicação aqui, né? Tá bom. Viu aí, gente, como isso é brincadeira do Norman Geisler? Vou repetir. Ele diz que Jesus está aqui, ó, no Monte das Oliveiras. E aqui é Betânia. Distante uma da outra. Aí ele diz que Jesus começou a subir, ó. Jesus subindo, ó. Subindo, ó. Jesus foi subindo. Aí, num certo momento, Jesus deu uma inclinada para a esquerda, ó. Jesus fez assim, para cobrir também Betânia. E continuou subindo. E foi embora. Você está morrendo de rir aí, não é? E o Norman Geisler faz sucesso no mundo evangélico. Faz sucesso no mundo evangélico. Viu aí, gente? Na verdade, tudo lenda, gente. Jesus nunca ressuscitou. Jesus algum nunca subiu aos céus. Isso é lenda, gente. Se você pegar o Papa Francisco, vá ao Vaticano, converse com o Papa Francisco, longe da imprensa, longe de todos, só você e ele numa sala. Aí você pergunta a ele, Papa Francisco, diga-me uma coisa, Jesus subiu mesmo aos céus? Ele vai lhe dizer que não. O Papa Francisco vai dizer a você que Jesus nunca subiu fisicamente aos céus. Ele vai dizer que isso aí é simbologia. É apenas simbologia, para você crer apenas e nada mais. Não foi um fato real, um ser humano subindo aos céus, em carne e osso. O Papa Francisco vai dizer isso a você. E ele vai dizer também a você que Jesus nunca voltará pelos céus. O Papa Francisco vai dizer isso a você. Não estou brincando, ele vai dizer isso a você. Pergunte ao Padre Fábio de Mello, só você e ele. Padre Fábio, Jesus subiu mesmo? Ele vai dizer que não, que isso é apenas uma simbologia. É apenas uma crença, só isso. Que Jesus não subiu fisicamente aos céus e que nem vai descer dos céus. Jesus nunca descerá dos céus. O Papa Francisco sabe disso. O Padre Fábio de Mello sabe disso. Pergunte a eles, reservadamente. Você vai quebrar a cara. Só mesmo os fiéis que frequentam igrejas, principalmente evangélicos, que são fundamentalistas, ficam dizendo que Jesus vai voltar para julgar as pessoas. Isso é triste, gente. Esses fiéis são enganados porque eles não estudam a Bíblia. São enganados. Jesus algum subiu aos céus e em Jesus algum vai descer pelos céus para julgar nações. Isso é loucura, gente, do cristianismo, que é propagado nas igrejas, só que os líderes sabem que isso não é verdade. Jesus algum ressuscitou, Jesus algum subiu aos céus e nem vai descer. Tudo isso é ilusão, gente. Tudo isso é ilusão. Então você vê a explicação do Norman Geisler como é engraçada. Se Jesus estava aqui no Monte das Oliveiras, fora a explicação do Norman Geisler. Se você estava aqui, Jesus no Monte das Oliveiras, está aqui, e começou a subir, ele ia subir direto, sempre sobre
o Monte das Oliveiras, sempre. Se Jesus estava aqui em Betânia, sempre ele ia subir no mesmo patamar, no mesmo nível de Betânia. Mas como a contradição bíblica é clara, Lucas diz que Jesus estava em Betânia quando subiu aos céus. Já Atos dos Apóstolos diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras. Como a coisa é diferente, Lucas, Jesus está em Betânia. Atos dos Apóstolos, não, Jesus está em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, bem pertinho de Jerusalém, em Atos dos Apóstolos. Aí o Norman Geisler explica o seguinte, que Jesus começou a subir, ele estava no Monte das Oliveiras, e aí ele começou a subir. Num certo ponto, Jesus deu uma virada para a esquerda, e aí ficou sobre Betânia, e continuou a subir. É assim que o Norman Geisler explica a contradição aí. É impossível você desfazer uma contradição bíblica. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado. O pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer enxergar.